Boa noite. Ok, boa noite, pessoal. Nós tivemos um problema. Eu acho que vocês quebraram o Instagram. Foi tão grande a audiência que o som sumiu. Tentamos aqui várias vezes, realmente não estava nem dando. Que audiência maravilhosa. Pessoal, mas realmente nada vai parar a rede pedagógica, nada vai parar esse amor, não é, que move esse grande de educação. E nós estamos com a professora aqui para conversar com a gente, bater um papo com a gente sobre um assunto muito importante, que é alfabetização e letramento, não é? Pessoal, até que a professora se ajeite ali, vamos bater um papo aqui sobre a organização da Semana Rede Pedagógica. Bem, hoje é a abertura, é uma coisa mais solta, isso está dentro até do planejado mesmo, mais informal, mas amanhã começam as aulas, né, as aulas mais intensivas. E vai funcionar da seguinte forma: às 19 horas, nós vamos fazer bate-papo com os professores. 19 horas em ponto no Instagram. Depois, a gente vai para a plataforma para assistir às aulas do professor Cristiano amanhã, e depois de uma aula de 15 minutos, vamos voltar de novo para bater um papo com o professor ao vivo, né, aqui pelo Instagram. Vamos assistir depois novamente mais 15 minutos de aula e depois vamos debater com o professor aqui ao vivo novamente. Então, repetindo, como é que vai funcionar amanhã a programação da Semana Rede Pedagógica? Vamos começar às 19 em ponto, live aqui no Instagram, com o professor Cristiano Muniz. Em seguida, vamos lá para a plataforma EAD, onde você se inscreveu, para assistirmos uma aula sobre alfabetização matemática. Em seguida, voltamos para o Instagram, vamos debater os temas dessa aula com vocês aqui ao vivo com o professor, e depois desse debate, vamos novamente para a plataforma e assistir uma outra aula de 15 a 17 minutos. Ao final, voltamos para debater ao vivo com o professor os temas dessa aula. Não só debater os temas, mas também para aprofundar alguns de seus elementos. Professora Rafaela, boa noite. Boa noite, tudo bem? Tudo bem, escuta bem? Escuto. Vocês me escutam bem? Ok. Pessoal, é o seguinte, nós colocamos hoje 2 textos sobre alfabetização, né? Até alfabetização e letramento da Magda Soares, que é o tema aqui, né, de pesquisa, é o tema de docência da professora Rafaela. Professora Rafaela, o que é alfabetização, o que é letramento e qual é a diferença entre alfabetização e letramento? Então, já vamos começar pelo ponto forte do curso, né? Bem, pessoal, o nosso curso de quarta-feira vai trabalhar exatamente as várias acepções que a palavra alfabetização tem, que a palavra letramento tem, e que são distintas, né? São processos diferenciados, mas são complementares, né? Mas hoje eu vou falar um pouquinho, para deixar vocês na curiosidade, claro, que a alfabetização refere-se à decodificação, refere-se a criança começar a aprender a técnica, digamos assim, para o processo de aquisição de leitura e escrita, e o letramento já envolve a sociedade, ou seja, a função, o uso social da língua, né? Então, o letramento é essencial para a atuação dessa criança no mundo, para o grau de pertencimento dela também nesse aspecto. Então, como eu disse, são processos distintos, mas são complementares. E nós podemos até dizer, né, Magda Soares fala isso, que o letramento é uma consequência da alfabetização e é extremamente relevante. Ok, muito legal. Professora, eu queria saber um pouquinho mais do seu currículo. Nós sabemos, você é doutora, né, uma pessoa com vasta experiência, com muita pesquisa também, né? Tem uma tese maravilhosa, exatamente nesse tema das linguagens, não é isso? Eu queria que você falasse um pouquinho para a gente aqui da Rede Pedagógica e também para os milhares de ouvintes, né, dessa live, o que seria mais importante no seu currículo
E caso também queira falar de alguma coisa biográfica, fique também à vontade, professora. Ok. Bem, eu estou chegando à rede agora, né? Agora faço parte da rede e acho importante vocês saberem um pouquinho da minha trajetória, né? Eu costumo brincar que eu só sei brincar de ser professora, eu nunca atuei em outras áreas, né? Então, eu sou da época do normal, fui normalista, né? E terminando o magistério, né, na época em que ainda tinha esse curso em nível técnico, eu fiz graduação em letras e depois fiz uma graduação em pedagogia. E essas duas áreas sempre perpassaram a minha vida, né? Tanto as linguagens, né? Eu sou extremamente apaixonada por linguagem, né? Quem me ouvir vai ouvir muito essa palavra linguagem, quanto a pedagogia, que foi o que me deu um embasamento de prática pedagógica e me auxiliou a transmitir melhor esses conhecimentos, né? Eu trabalho com formação do professor tanto em nível inicial, porque eu trabalho na graduação de cursos de letras, pedagogia, filosofia, quanto em nível de formação continuada. Eu sou formadora de professores da rede pública do Distrito Federal com muito prazer. Então, hoje em dia eu trabalho bastante com professores, mas já trabalhei muito com alunos também. E já trabalhei com estudantes dos anos iniciais, da etapa final, né, do sexto ao nono ano, e com ensino médio. Mas, como você mesmo perguntou, o local que eu me sinto mais confortável é nos anos iniciais e principalmente na alfabetização. Então, realmente, compreender esse processo, né, cognitivo, que as crianças, tudo que está envolvido na alfabetização é muito rico para mim e me instiga muito. Né? Então, a minha caminhada maior realmente é nos anos iniciais. E amo atuar em sala de aula. No momento, estou atuando só com professores, mas eu sempre faço esse retorno, porque eu acho que o chão da sala de aula é o principal, né? A gente precisa fazer a diferença lá também. Ok, muito legal mesmo, né? Professora, alguns autores, filósofos até, inclusive, como Martin Heidegger, por exemplo, falam da importância da linguagem como elemento constitutivo da própria existência. Então, os nossos superpoderes, a criança, né, nessa fase de ter superpoderes, né, a linguagem, ela nos dá superpoderes. Como é que entra essa questão da linguagem, alfabetização, como é que se intercruzam esses dois temas? Bem, no curso nós veremos um pouco de como a BNCC traz esse aspecto da linguagem, né? E as minhas colegas anteriores falaram muito bem da BNCC e claro que eu também vou precisar tocar nesse assunto. E só para também adiantar um pouquinho, a gente precisa compreender a linguagem como interação social. Faz bastante tempo que a gente teve essa virada linguística de não pensar na linguagem como estanque, não pensar na linguagem sem considerar os interlocutores envolvidos. E as crianças o tempo inteiro também têm interlocutores específicos que exigem delas discursos específicos. Mas é sim pela linguagem que a gente se constitui, é um diferencial que nós humanos temos e é um campo enorme, sobretudo para as crianças, né? Na minha tese eu trabalhei com a linguagem das crianças enquanto elas jogavam o jogo de totó. Olha só, assim, onde eu fui tirar elementos? No recreio escolar, crianças brincando, como meninas tinham uma linguagem diferenciada dos meninos e como elas usavam essa linguagem para marcar a posição delas enquanto meninas. Então, realmente, a linguagem é essencial, sobretudo nessa etapa de alfabetização, nessa época tão importante na vida das crianças, dos professores e até mesmo dos pais, que também precisam conhecer um pouco mais disso. Muito interessante, né? Nós pesquisamos uma vez uma cidade que era uma cidade silenciosa. Época da ditadura, as pessoas que falassem mal do governo seriam arroladas em uma lista negra, não teriam emprego, né? Ficariam completamente alijadas da sociedade. Então ficou uma cidade silenciosa, uma cidade triste, né? Então a importância da linguagem como um canal para a pessoa fluir mesmo, né? Se libertar, se emancipar, construir a sua identidade. E sua história, seu discurso. É interessante, né? Porque você foi lá ouvir as crianças, né, falando no recreio, né? Quer dizer,
essas atividades, o professor às vezes acha que ele é que vai ensinar, é que vai falar, é que vai dominar a linguagem. E às vezes o importante é você até escutar também os processos que são desenvolvidos pela própria criança. Então a sua pesquisa, professora, me deixou realmente bastante empolgado, achei muito interessante, porque ela coloca o aluno na posição de protagonista. Eu costumo dizer que eu fui para o recreio para aprender com elas, né? Eu ficava ali ouvindo, sentava, brincava junto então realmente eu fui para ouvi-las, né? Eu fui ouvi-las, mais do que escutar, eu fui ouvi-las. É interessante. Uma professora, uma vez, né? Ela trabalhou vários anos, 10, 20, 30 anos, se aposentou. Ela sentiu saudade do barulhinho, do burburinho do recreio. Ela ligava para a escola e diziam para ela: pois não, professora, o que você quer com a gente? Quer alguma coisa? Pedir alguma coisa? Não, deixa o telefone aí fora do gancho, só para ouvir o barulhinho do recreio. E ela ficava recreio ouvindo. Tem barulho próprio, sim. Não é? Sim, parece caótico, mas não é. O recreio é extremamente organizado, né? Ele, para a função que ele ocupa na escola, as crianças conseguem se organizar nesse recreio, geralmente autonomamente. Então é uma riqueza de possibilidades de etnografia, de N estudos. Muito interessante. Professora, nessa sua aula de quarta-feira, pessoal, como nós dissemos aqui, a aula da professora, né, a Rafaela, começa às 19 horas na quarta-feira. Sim. Você vai focar mais quais os aspectos da alfabetização e do letramento? Vou focar no que a BNCC traz, que são os eixos, né? Então, nós vamos falar muito de leitura, escuta, produção, análise linguística, mas vamos falar também da centralidade do texto, dos gêneros textuais, da interatividade, que a BNCC traz também como um elemento importante, e das múltiplas possibilidades de vozes. Então, num primeiro momento, eu vou conversar um pouco mais sobre alfabetização e letramento, e depois eu vou focar bastante nesses eixos. Só para a gente encerrar, então, esse nosso bate-papo super agradável, eu vou conversando com você aqui até quarta-feira, outra vez até mais, professora Rafaela. Mas eu queria que você falasse um pouquinho sobre a prática da alfabetização e dos problemas, né, dos percalços que nós, como professores, podemos encontrar no curso deste processo. Bem, a alfabetização no Brasil ainda não está tão desenvolvida, né, em termos da gente ver mesmo um sucesso ao final desse processo. Né? Então, o que a gente nota é que, muitas vezes, quando esse processo já tinha que ser concluído, ele ainda permanece no 4º e no 5º ano de uma forma muito sistemática, e isso faz com que os professores tenham que tratar desses pontos que já poderiam ter sido sanados, né, e não trabalhem, não avancem tanto em outros pontos. O que eu vejo como docente em sala de aula é um aspecto que, por um lado, é positivo, mas para a alfabetização é complicado, porque as turmas são muito heterogêneas. Né? Então, a gente trabalha com estudantes que estão em pontos de partida muito diferentes. E isso requer do professor uma série de estratégias, né, para a gente conseguir, no mínimo, atender a cada estudante na sua individualidade, que é o nosso papel. Então, enquanto eu estava em sala de aula e no processo de formação, eu falo muito da importância de se realizar um bom projeto interventivo na alfabetização. Nós não podemos abrir mão, né, dessa estratégia, reagrupamentos, que é quando a gente consegue fazer com que esses estudantes trabalhem até mesmo em equipe para sanar as suas diferenças. Mas temos sim, é um campo que a gente ainda precisa explorar muito, e é a base, é uma base muito importante, né? Se os estudantes saem do processo de alfabetização com um bom letramento, uma aquisição de leitura e escrita muito boa, provavelmente eles vão ter sucesso no decorrer da sua escolarização. Professor, a linguagem, né, embora ela tenha essas múltiplas dimensões positivas, ela também pode carregar preconceitos, ela pode carregar opressão, elementos de opressão das pessoas. Não é isso, por exemplo, machismo, algumas palavras, né? Por exemplo, você fez isso é coisa de preto, esse tipo de questão. Então a linguagem pode até aprisionar as pessoas, não é isso?
A linguagem é a nossa reflexão, né? Ela reflete um pouco da nossa identidade. Então, infelizmente, em uma sociedade que a gente vê que muitas questões de preconceito, até mesmo que são chamadas de preconceitos linguísticos, né? Como a própria variação regional. O Brasil é gigante. A gente tem uma variação regional riquíssima, mas muitas vezes essa variação regional é utilizada como forma de opressão e é utilizada como forma de chacota, né? O que é muito complicado. E dá para trabalhar essa emancipação, professora Rafaela, de alfabetização lá nos 5, 6 anos de idade? Sim, com certeza, né? A gente sabe que a educação infantil é uma etapa essencial e ali se inicia bastante dessa questão desse processo de alfabetização. Agora, uma coisa que eu deixo para vocês, né, até mesmo que o nosso tempo deve estar encerrando, e quarta eu vou falar mais, a importância da oralidade. Nós precisamos deixar os nossos estudantes falarem. A gente muitas vezes se preocupa muito com a questão da produção de textos escritos e essa produção de textos orais, que socialmente é extremamente relevante para ele ocupar uma posição, né, seja na casa dele, seja no próprio recreio, seja futuramente, e muitas vezes a gente não permite que ele fale tanto em sala. O estudante precisa falar. Não aquela fala que a gente falou, menino, não é o momento, mas uma fala mais orquestrada, planejada, com intencionalidade, né? Então, uma dica que eu deixo aqui é: precisamos seriamente conversar sobre oralidade. Muito legal, muito legal. E aqui na rede pedagógica, Rafaela, nós buscamos abrir canais para os seguidores falarem. E os seguidores falam, né? Uhum. Mandam vídeos, mandam áudios, as pessoas gostam de falar, né? E nessa interação é muito interessante porque a rede pedagógica, ela foi se ajustando e continua se ajustando ao longo do tempo ao perfil do seu público. Então os professores aqui vão balizando o que será a rede pedagógica. Essa semana pedagógica, por exemplo, ela está espelhando as demandas dos seguidores. Então, isso que você falou é muito importante, né? Isso me faz lembrar, por exemplo, Guimarães Rosa, porque os textos, né, os grandes autores, ficavam muito presos ao texto escrito, eles estavam para auscultar as pessoas, né, as pessoas simples, né, as pessoas lá do interior, e trazer essa riqueza para a sua obra, para os seus livros. Algo muito interessante. Realmente, esse foco que você está dando na oralidade é muito importante. Muito obrigado, Rafaela. Fique à vontade para fazer suas considerações finais, tá? Fique à vontade, o espaço é seu. Bem, eu queria convidar todos e todas, né, que ficaram até essa hora da noite de Páscoa nos ouvindo. Primeiro eu quero agradecer imensamente essa oportunidade de fala, né, a parceria da rede pedagógica, e quero muito convidar vocês para a gente bater esse papo quarta-feira de uma forma mais aprofundada. Falaremos de letramento, falaremos de alfabetização, contaremos histórias, teremos novamente essa interação, e agradeço imensamente e aguardo a todos vocês na quarta-feira. Eu acho que vocês vão gostar do que eu estou preparando. Com certeza. Muito obrigado, Rafaela. A gente vai, então, conversar mais na quarta-feira. Esperamos ansiosamente, então, por essa aula que será maravilhosa. Boa noite, gente, Rafaela. Boa noite. Boa noite, ótima pessoal. Páscoa para todos. Ótima Páscoa. Pessoal, daqui a pouquinho, a Érica Radespiel volta para dar informações a respeito da organização da semana pedagógica, vai explicar direitinho como é que vai funcionar. Olha, o pessoal que chegou atrasado, o pessoal que perdeu o conteúdo, não se preocupe, porque vai estar tudo na plataforma, você vai poder acessar posteriormente, vai poder fazer os conteúdos no seu tempo, não tem problema. Se preocupem apenas de estarem amanhã, às 19 horas, aqui no Instagram. A gente vai partir daqui, o nosso ponto de encontro aqui vai ser aqui no Instagram, e daqui a gente vai então passear pela plataforma, fazer os cursos, né? E vamos sair dessa semana pedagógica, todos nós, vocês aí que estão seguindo, nós aqui que estamos também trabalhando na organização do evento, vamos sair maiores, né? Vamos sair mais esclarecidos. Então, é interessante, lembrando que nós já disponibilizamos 2 textos lá na plataforma, você pode entrar, baixar os textos, ler esses textos, inclusive para a aula da Rafaela vai ser interessante esta leitura. Vai ter muita coisa na plataforma, tudo de graça, pessoal. E no final, você vai poder
emitir esse certificado que vai ser histórico, né, para você, para a gente também, um certificado de 20 horas de formação com professores de alto nível, né, doutores, né? Quem não é doutor aqui é mestre, então é uma equipe realmente excelente, com muita experiência. Se agregou, pessoal, a esse projeto Rede Pedagógica, os melhores professores, né? E nós já temos conteúdos disponíveis para vocês gratuitamente na plataforma RPAD. Quem não conseguiu se inscrever ainda, basta entrar em www.rpead, RP de Rede Pedagógica, ead.com.br, e lá você vai encontrar já, bem no comecinho, um banner para você clicar e se inscrever. Outra opção é você entrar no portal Rede Pedagógica, www.redepedagógica.com.br. Lá no portal tem um botão bem em cima, você clica e já cai direto no formulário para você se inscrever e acompanhar estes cursos. Hoje mesmo já vai ter mais vídeos lá para vocês assistirem. O material que foi transmitido hoje vai ser carregado na página e vai estar à disposição para vocês. Daqui a pouco, então, a minha colega, Érica Radespiel, vai entrar para dar mais instruções, para tirar mais dúvidas. Foi um grande prazer estar com vocês. Boa noite, pessoal.